De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre boa alimentação com a Cíntia Antonácio, que é mestre em Nutrição Humana pela USP e também consultora da Equilibrium Consultoria. Cíntia, até agora nós, claro, falamos sobre algumas dicas, né, de alimentação, de cuidados na hora de se alimentar, para as pessoas que têm uma saúde regular. Mas existem casos específicos, como no caso dos diabéticos, as pessoas que sofrem de colesterol alto, mesmo com outro tipo de problema relacionado que requerem justamente cuidados especiais. Vamos falar então especificamente de quem tem diabetes, né? Precisa ter um controle, uma restrição ao açúcar maior. Que dicas você daria então, tanto em termos de alimentação, de refeição, como de sobremesa, por exemplo? Isso é muito mais comum do que a gente imagina hoje em dia na nossa sociedade, infelizmente. E sempre é um drama, né, para o diabético que descobre depois de um momento. E agora eu sempre comi desse jeito, a alimentação tem muito a ver com cultura. Então é um momento onde a nutrição, essa parte da educação, para mostrar para ele que, para esse paciente, para esse indivíduo com diabetes, que, né, calma, ele pode continuar tendo prazer em se alimentar, é primordial para ele ter uma qualidade de vida boa. E aí, no caso da alimentação como um todo, ela não se difere daquilo que a gente recomenda para a população em geral para se manter saudável. É óbvio que no caso dele, ele tem implicações se ele não fizer o correto, né? Na população a gente ensina, isso não quer dizer que a população vá fazer. No caso do diabético, se ele consumir uma quantidade muito a maior do que a gente falou, né, dos carboidratos, ele vai ter uma quantidade de glicose a mais no corpo e uma dificuldade para dar conta disso, e aí pode ter complicações com a glicemia muito elevada. Então é importante porcionar muito essa quantidade e ele principalmente escolher esses carboidratos mais saudáveis. Mas não é diferente daquilo que eu faço por ser uma pessoa saudável e escolher para minha alimentação, né, em termos de prato equilibrado como um todo. E aí, claro, ao longo do dia, evitar alimentos que tragam muito excesso de açúcar, né? Que aumentem muito, por exemplo, comer uma fatia de pão, não comer com geleia, mas sim colocar um requeijão, uma maionese, algo que tenha gordura e que a absorção daquele pão vai ser menor, mais gradual, como um pão integral, e com gordura para ter uma absorção mais gradual e não aquela energia, quantidade muito rápida de açúcar para o organismo processar, porque ele está mais debilitado em relação ao hormônio que metaboliza esse açúcar. E aí, no caso das sobremesas, é muito feliz hoje de ver o mercado, o quanto o mercado evoluiu ao longo desses anos, né? A indústria se preparou para oferecer alimentos de um bom sabor, com o uso de adoçantes que não têm açúcar, né? São produtos que hoje não só os diabéticos, mas a população em geral faz uso desses produtos também. Então você tem sorvetes com cremosidade, com calda, excepcional, vendidas em qualquer mercado, vendidas hoje em pontos de padarias, que você tem a qualquer momento, picolés, ou seja, outras sobremesas lácteas também, biscoitos. Você tem uma infinidade de produtos que tem um sabor diferenciado, não é mais aquele diet de antigamente, e que torna a vida desse diabético mais prazerosa. Então, ele não precisa se sentir alguém muito diferente. Se hoje você vai numa recepção, um evento, então o refrigerante, a sobremesa, o doce, hoje você já tem opções mais leves em restaurantes, em eventos. Então, acho que isso é muito mais usual, mas eu acho que fundamental mostrar para ele que não abra mão do prazer. Eu não gosto muito dessa restrição do não pode, né? Mas o que pode no lugar? Quais são as marcas de biscoito, de sorvete que tem no mercado hoje, que eu sei, porque eu provo antes de recomendar, são saborosas e podem fazer parte da vida desse diabético. E pensando em doenças cardiovasculares, a gente vê a hipertensão, brasileiro muito hipertenso. Culturalmente, a gente gosta muito de sal, gosta muito de açúcar. Né? Pelo paladar do brasileiro, principalmente quando você vai mais para as regiões de norte, nordeste, isso ainda é mais forte. Sempre acabam carregando um pouquinho mais, né? Eu uso sal de saleiro. Acho que o primeiro ponto na educação é tirar aquele aquele saleiro da mesa. Porque às vezes a gente cria muito tabu, né? Porque o produto industrializado tem mais sódio. Mas hoje a gente sabe que 76,2% do excesso de sal, ele vem desse saleiro. Então, uma educação de base que nós, nutricionistas, os meios de comunicação precisam trabalhar e o governo para ensinar essa população a comer menos sal. Esse sal de saleiro. E aí, claro, em conjunto com isso, em conjunto com a indústria, trabalhar, assim como foi com as gorduras trans, fazer com o sal para que a gente consiga um movimento aí de ter menos sódio nos produtos,
para não implicar tanto na hipertensão, né? E para a doença cardiovascular eu iria na mesma questão do diabético, né? O indivíduo que tem um colesterol alto, ele precisa controlar a dieta como um todo e fazer uso de alimentos mais saudáveis, mais frutas, mais verduras, menos açúcar, usar sim também desses produtos mais light, que levam adoçante, porque assim ele não aumenta o triglicérides, então com isso ele também não atrapalha o metabolismo dele de lípides e tudo funciona em maior harmonia, né? Avaliar a dieta como um todo. E hoje, na nutrição, a gente tem uma recomendação muito diferenciada de antigamente, que é ver a dieta como um todo e não um único alimento. Então, o diabético ele pode comer pão, desde que num contexto da dieta equilibrada, com alface dentro, tomate, um atum, uma maionese, algo que componha uma refeição mais equilibrada. Ele pode tomar um sorvete, desde que seja no meio da tarde, ele pode fazer uso de um sorvete sem açúcar, um sorvete mais específico para ele, mas que também é saboroso. Ou ele, depois de uma refeição, joga uma bolinha lá com fruta. Não é aquela quantidade de açúcar que vai prejudicar se ele tiver compensado. Então, óbvio que toda essa recomendação precisa entender, né, como esse paciente vem se comportando, como estão os exames clínicos dele. Agora, é interessante porque muita gente consome o produto diet mesmo sem ser diabético, né? E alguns especialistas até alertam pelo fato de que se a pessoa, por um lado, ela está economizando no consumo de açúcar, por outro, ela pode estar pecando pelo aumento de consumo de gorduras. Isso. Esse cuidado deve ser tomado exatamente também? Sim. Na maioria, hoje, o produto diet ele também é light, em grande maioria, mas não é uma regra. Né? O produto diet é aquele que isentou, né? Você tirou 100% um determinado ingrediente, como no caso dos diabéticos, o diet é o açúcar, mas eu posso ter um produto diet sem glúten, onde eu excluí totalmente um ingrediente. Mas quando você tira o açúcar, você pode compensar com a gordura, isso acontece nos casos de chocolates, mas em geral hoje em dia você tem o light também, que ele é sem açúcar 100%. Então, uma educação mais do que ver o claim, né, essa alegação da rotulagem de diet light, é você educar o consumidor a olhar a lista de ingredientes do produto, que sempre vem em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, se o primeiro ingrediente já for açúcar, é porque aquele alimento é muito rico em açúcar. Então, e se não consta açúcar no ingrediente, ou se ele é o último da lista, provavelmente é porque vai muito pouco. E ele começa a entender, começa a observar açúcares adicionados no rótulo, entender outros ingredientes, né? Glucose, glicose, melado, xarope de milho, maltodestrina, que são ingredientes que também trazem açúcar. São formas diferentes de configuração do açúcar, mas é açúcar. E para o diabético isso importa, então é importante ficar de olho nisso. Né? Tá certo. O diet seria o mais recomendado, sim. Tá certo, hoje nós conversamos com a Cíntia Antonácio, ela que é mestre em Nutrição Humana pela USP e também é consultora da Equilibrium Consultoria. Hoje nós conversamos sobre alimentação saudável. O site da nossa convidada vai aparecer novamente aí no seu monitor, o www.consultoriaequilibrium.com.br. Através desse canal você pode obter maiores informações, inclusive sobre saúde, qualidade de vida, inclusive alguns vídeos que a nossa convidada já postou lá também sobre este tema especificamente. Cíntia, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde para vocês também. A todos que nos acompanharam mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique conosco, acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.